Oi, gente. Então, agora eu vou explicar para vocês seguindo esse mapa, tá? Se vocês não conseguirem visualizar bem essa imagem, eu mandei no grupo e vocês podem ir acompanhando. Mas vê só, como é que começa a explicação nesse mapa? É assim: a anemia, ela é uma enfermidade em que ocorre a redução da hemoglobina no sangue, beleza? Ela pode se dar por dois fatores. O fator hereditário, eu puxei uma setinha, vai acompanhando o mapa. O fator hereditário ou pelo fator nutricional. Quando é pelo fator nutricional, pode ser pela deficiência de ferro, de zinco, de vitamina B12 e de outras proteínas também. As anemias, vê que eu puxo uma setinha, elas podem ser classificadas segundo a sua patogênese, a história da doença, desde a exposição ao agente patogênico até a manifestação dos primeiros sinais e sintomas. E essa classificação pode ser anemia hemolítica, hemoglobinopatias, as anemias hipoproliferativas e aquelas que são decorrentes de hemorragias. E também a anemia ela pode ser classificada quanto à aparência do eritrócito, que é da hemácia. Quanto a essa aparência, ela pode ser microcítica, quando o eritrócito tem um tamanho reduzido, macrocítica, quando o eritrócito tem um tamanho aumentado, normocítica, quando o eritrócito tem um tamanho normal. Joia? Quais são os tipos de anemia que tem de anemias que têm manifestações orais, principalmente orais? Anemia ferrópriva. Vê que eu coloquei uma barrinha assim, né? Para se lembrar de ferro. Ferrópriva, lembra de ferro. Anemia hemolítica. Eu lembrei de hemo. Alguma coisa de hemo. Pequeno, não sei. Hemo. Lembrei de hemo. Aí eu coloquei esse negocinho como se fosse. Porque naquele de barco, assim, eu lembrei de emo. O nome não é emo, mas tem emo, tá? Hemolítica. A talassemia, eu lembrei de tala de braço. Não tem quando alguém quebra o braço, coloca uma tala, pronto. Talassemia, de tala. Anemia megaloblástica, eu coloquei do lado internet. Porque mega tá relacionada à internet, assim. Quantos megas tem a internet? Então, megaloblástica. Ferrópriva, lembra de ferro. Hemolítica, que eu acho que é a mais difícil, assim, lembra de hemo. Talassemia, lembra de tala de braço. Anemia megaloblástica, lembra de mega, internet, megaloblástica. E anemia falciforme, lembra de uma foice, ó, falciforme. Ou lembra de falsa, falso, falciforme, tá? Pronto, acompanhando esse mapa, a gente já falou que a anemia é uma deficiência da quantidade de hemoglobina no sangue, pode estar por fator hereditário ou por fator nutricional. Quando nutricional, deficiência de ferro, de zinco, de vitamina B12 ou de outras proteínas, pode ser classificada pela patogênese hemolítica, hemoglobinopatias hipoproliferativas e aquelas decorrentes de hemorragia, mas também pela aparência do eritrócito em microcítica, também os reduzidos, macrocítica, tamanho aumentado, e normocítica, tamanho normal. As principais de manifestações orais: falciforme, ferrópriva, hemolítica, talassemia e megaloblástica. E as anemias, vê que eu fiz uma chave assim. A anemia ela é caracterizada pela variação na quantidade ou na característica da hemoglobina que se encontra nos eritrócitos e também pela morfologia desses eritrócitos. Como assim pela morfologia, Jennifer? Você percebeu que eu coloquei que a anemia também pode ser classificada pela aparência do eritrócito em micro, macro e normocítica? Então, a principal característica dessa anemia vai ser a variação na quantidade de hemoglobina e na aparência desse eritrócito. Ô Jennifer, mas quais são os principais fatores que vão desencadear essa anemia? Se você perceber, tem um pedacinho dessa folha faltando, né? É justamente onde rasgou. Mas lá vinha dizendo assim: fatores que desencadeiam, que podem desencadear a anemia. Fatores hereditários, hemorragia, neoplasias, deficiências nutricionais, que a gente já falou de zinco, de ferro, vitamina B12 e do caminhão. E doenças crônicas também. Essas podem desencadear. Por exemplo, a minha avó, ela teve câncer no intestino. E quando ela foi fazer alguns exames, ela estava com anemia, uma anemia muito forte. Ela teve até que fazer suprimento de ferro. Aí as neoplasias também estão relacionadas no desencadeamento de anemia, tá? Os principais sinais e sintomas que estão associados com anemia, eu coloquei ali, ó. Fraqueza, palidez, tontura, fadiga, irritabilidade e um baixo crescimento e desenvolvimento. Tudo bem até aqui? Ok. As principais anemias que têm sinais e sintomas orofaciais, tanto na face quanto na boca, são falciforme, talassemia,
a hemolítica, as deficiências por vitamina B12, por ácido fólico também, que é a B9, por aplasia. Jennifer, o que é aplasia? É a falha no desenvolvimento e na falha no desenvolvimento de órgãos e de tecidos. Doenças crônicas também e a ferropênica, que é a mesma coisa que ferrópriva. Ficou confusa essa parte? Mas resumindo, eu falei o que é anemia, que está naquela parte vermelha. Eu falei quais são as classificações, ela pode ser classificada segundo a patogênese, segundo a aparência dos eritrócitos. Existem 5 tipos principais, assim, de anemia, que tem manifestações orais, que são esses que eu fiz uns desenhos do lado. Eu falei como é que a anemia, ela se caracteriza principalmente, que é por essa variação na quantidade e na forma dos eritrócitos. Eu falei os sinais e os sintomas principais, fadiga, fraqueza, tontura, tá ali. Eu falei as anemias que tem mais, que apresentam suas manifestações orofaciais, que são essas que estão listadas assim. E também falei dos principais fatores que desencadeiam a anemia. Doenças hereditárias, hemorragias, deficiências nutricionais, aqueles que estão no cantinho onde a folha está rasgada. Tudo bem? E tem uma coisa que eu queria dizer para vocês que é: os principais sinais que a gente consegue observar em pessoas que são anêmicas, na boca, no caso, sinais orais, é uma cor amarelada da mucosa da pele e da mucosa da pele, das mucosas orais e da pele, periodontite também, hiperplasia óssea, osteomielite e uma perda da vitalidade dental, que é proveniente de um infarto da vascularização local. Não sei se ficou confuso, mas pelo menos dá para vocês conseguirem saber por onde começar nesse mapa. É isso.